Muito bem. Então, já estamos gravando, já são 2 horas da tarde, o horário marcado para o início dessa defesa de projeto de graduação, que será apresentada pelo aluno Renan Marconcini de Souza Leite. Né? Trata-se aqui da etapa conclusiva do trabalho de final de curso de projeto de graduação, né? Portanto, etapa 2. Esse trabalho tem como banca examinadora a mim, como orientador, ao professor Edgar, que está aqui conosco, e ao professor Mário Benjamin, que, por razões de trabalho e de viagem, acabou havendo um choque de horário, não foi possível ele estar presente. Nós tentamos conciliar isso, mas também não foi possível, e por uma sugestão até do próprio professor Mário, a gente vai realizar a apresentação, a defesa, sem a presença dele, e ele depois, então, vai avaliar o vídeo que vai ficar gravado e vai nos passar a avaliação dele. Bom, então, Renan, você tem aqui 20 minutos para fazer sua apresentação, tá certo? Após isso, nós vamos abrir para avaliação da banca examinadora e também para perguntas dos presentes, caso haja. Então, depois a gente vai deliberar com relação à avaliação, mas a partir de agora, então, você tem 20 minutos para fazer sua apresentação, tá bom? Fique à Tá bom. vontade e bom trabalho aí. Tá bom. Então, começando a minha apresentação, o meu projeto de graduação, ele tem como tema o estudo sobre incrustação em chillers de condensação à água. Eu me chamo Renan, como foi apresentado pelo professor Pimenta. Então, vamos seguir aqui com a apresentação. A apresentação ela foi dividida basicamente em 4 tópicos, onde primeiro vai ser falado sobre a introdução, onde eu vou falar um pouco sobre por que é interessante fazer esse estudo. Em seguida, eu vou falar sobre materiais e métodos, né, explicando a metodologia, como que foi feito esse projeto. Em terceiro, eu vou falar sobre os resultados, mostrar os resultados, também fazer algumas análises relacionadas aos resultados e, por fim, a conclusão, né, do projeto. Então, fazendo uma introdução, por que seria interessante, né, estudar esse tema, um relatório da Agência Internacional de Energia, né, de 2018, indica que o uso de ar-condicionado e ventiladores representa 10% do consumo global de energia elétrica e afirma ainda que a demanda de energia para o uso de ar-condicionado pode triplicar até 2050. Então, seria muito interessante realizar o estudo de maneiras para fazer com que o desempenho de sistemas de ar-condicionado seja maior e cada vez maior. Então, dentre os vários tipos de sistema de ar-condicionado, existe o sistema central de água gelada, que basicamente funciona a partir de um equipamento chamado chiller. Esse chiller nada mais é que um equipamento que funciona a partir do ciclo de refrigeração, que produz água gelada. Existem 2 tipos de chillers, chillers de condensação a ar e chillers de condensação a água. Esse projeto ele foca exclusivamente em chillers de condensação a água. Nesses tipos de chiller, como pode ser visto no esquema da figura, a troca de calor do fluido refrigerante no condensador ocorre com a água de resfriamento. Essa água de resfriamento sai do condensador, vai até uma torre de resfriamento, sai da torre de resfriamento e volta, né, ao condensador. Nessa torre de resfriamento, essa água ela entra em contato com o ar externo, com o ambiente externo. Isso acaba gerando a incrustação no condensador. Incrustação nada mais é do que o acúmulo indesejado de depósitos nas superfícies dos trocadores de calor, e isso acaba gerando problemas para o chiller, já que com isso vai ter um aumento na resistência térmica e na perda de carga, e o que vai acabar gerando um aumento no consumo de energia do chiller. Então, agora falando sobre os materiais e métodos, né, falando a metodologia do projeto, primeiramente foi feita uma simulação no Energy Plus. O Energy Plus, que é um software de simulação energética de edifícios, que vem sendo muito utilizado até por ser gratuito. Então foi feita uma simulação no Energy Plus que gera dados de carga térmica e dados referentes ao chiller ao longo do ano. Então, com os dados de carga térmica, foi feito um modelo utilizando o IS, e foi feito então um modelo do condensador do chiller em IS, onde o modelo de incrustação também fosse inserido dentro desse modelo.
E, por fim, foi feita uma análise econômica de diferentes metodologias para o momento de parada do condensador. Agora falar sobre o uso do Energy Plus. Antes de utilizar o Energy Plus, foi feito um modelo 3D utilizando o SketchUp. É um modelo 3D de um edifício bem simples, de apenas um andar, com altura de 3 metros e uma área total de aproximadamente 11 mil metros quadrados. A ideia aqui foi simplesmente fazer um edifício que gere uma carga térmica suficientemente grande para que tenha sentido se utilizar um sistema de ar-condicionado com central de água gelada. Além disso, também foi utilizado o OpenStudio, que é uma plataforma que possui diversas ferramentas de softwares utilizadas para dar suporte ao Energy Plus, já que o Energy Plus é um software não muito user-friendly. O OpenStudio vem muito para ajudar a utilizar o Energy Plus. O OpenStudio, no projeto, ele foi utilizado através de um plugin para o SketchUp. E com esse plugin, eu fui capaz com o modelo 3D feito, com o modelo 3D feito, fui capaz de gerar um arquivo .idf, que esse arquivo .idf justamente é compatível com o Energy Plus. Então, com o arquivo .idf gerado, foi possível utilizar o Energy Plus através do IDF Editor. Esse IDF Editor, nele é capaz de fazer mudanças no arquivo, mudar os parâmetros, e essa mudança é feita através de criação de objetos dentro de grupos de objetos. Então, na imagem aí é exemplificado a criação de um objeto chamado termostato chiller, né, que tem as temperaturas definidas entre 20 e 24 graus Celsius, né, esse termostato. E esse objeto ele foi criado no grupo de objetos chamado HVAC Template Thermostat. Então, agora falando sobre os grupos de objetos utilizados no Energy Plus, primeiramente para simular um sistema central de água gelada, um grupo de objetos foi utilizado justamente para simular um termostato, como foi exemplificado no slide anterior. Foram utilizados 2 grupos de objetos para simular um sistema de vazão de ar variável. Além disso, foram utilizados outros 2 grupos de objetos para simular um chiller, assim como as tubulações do sistema. Além disso, também foi utilizado um grupo de objetos para simular a torre de resfriamento, né? Isso tudo para fazer a simulação do sistema central de água gelada. Além disso, também foi para fazer a simulação da carga térmica, foram utilizados 2 grupos de objetos. Primeiro, um deles é o de termostato, e o outro é referente a um sistema de ar-condicionado ideal, né? Isso justamente para poder gerar os valores de carga térmica. Então, além disso, para inserir a incrustação na simulação do Energy Plus, também foi utilizados outros 3 grupos de objetos, 2 referentes a um novo modelo de chiller, né? Um modelo de chiller elétrico, e um terceiro grupo de objetos referentes à incrustação. Então, é aqui que foi inserido o problema da incrustação na simulação. Agora, já falando sobre o modelo EMIS feito, para realizar o modelo do chiller, foi utilizado o software Engineering Equation Solver, também conhecido como IS. Então, foi feito um modelo de um condensador, do chiller, baseado no ciclo padrão de compressão a vapor. Além disso, também foi inserido o problema de incrustação nesse modelo. Então, aqui tem algumas equações utilizadas no modelo, algumas referências à transferência de calor. Então, a taxa de transferência de calor era em função da vazão mássica, do calor específico, da diferença entre a temperatura de entrada e saída, diferenças entálpicas. Também foi utilizado o conceito de efetividade NTU. As equações referentes a esse conceito podem ser vistas na coluna à esquerda, nas equações da direita, perdão. Além disso, também foi utilizado o fator de incrustação, que é visto como FF nesse slide, que nada mais é do que um fator que correlaciona o COP do chiller para um caso com incrustação e no caso sem incrustação. Então, nada mais é que um fator que varia de 0 a 1, que correlaciona o COP do chiller nesses 2 casos.
O modelo de incrustação utilizado foi baseado num estudo feito por Cremasco e Wu. Esse estudo, ele afirma que a derivada com o tempo da resistência de incrustação, ela vai depender de uma taxa de deposição e uma taxa de remoção. Então, né, o fenômeno de incrustação ela acaba dependendo de uma taxa de deposição, que é a deposição, né? Existe a deposição de material incrustado na superfície, mas também existe uma taxa de remoção, né, onde vai sendo removido o material incrustado ao longo do tempo. Então, aqui, né, nesse slide é capaz pode-se ver as equações referentes a essas duas taxas. Além disso, foi feita uma análise econômica, né, 3 metodologias para determinação do modelo de parada do Chile. Então, foi feita uma análise de 3 diferentes tipos de manutenção. A primeira foi uma manutenção preventiva, onde foi definido um período de tempo, que no caso do projeto foi de 6 meses. Então, seria em 6 meses a manutenção do Chile seria feita. Em seguida, foi feita a análise de manutenção preditiva, onde foi acompanhado a temperatura de approach. E a temperatura de approach, como pode ser visto no gráfico à direita, ela pode ser definida como a diferença entre a temperatura de condensação do fluido refrigerante e a temperatura de saída da água de resfriamento. Então, ela é uma manutenção preditiva, já que se tem acompanhamento da temperatura de approach, né? E, por fim, foi feita uma proposta para uma nova metodologia para realizar manutenção baseada no tempo ótimo. Essa metodologia se baseia no custo total da operação, onde seria observado em que momento esse custo total seria mínimo. Então, a análise econômica foi baseada nesse custo total, onde o custo total ele equivale ao custo de não parar somado ao custo de parar, sendo que o custo de não parar seria justamente o custo gerado pela presença de incrustação no Chile, enquanto o custo de parar nada mais é que o custo de manutenção. Então, agora falando sobre os resultados gerados, foi possível gerar dados de carga térmica no ano através da simulação da Energy Plus, e o pico de carga térmica foi de 285 kW. Então, com um pico de carga térmica é possível já obter a ordem de grandeza da capacidade nominal do Chile. E aqui também tem um gráfico que mostra a influência da temperatura externa na carga térmica. A simulação da Energy Plus também gerou dados referentes à potência no chiller ao longo do ano, para o caso com e sem incrustação. Então é bem evidente aqui, né, que no caso na curva vermelha, é o caso com incrustação, a potência vai aumentar, né, e consequentemente vai ter um consumo de energia maior. Mas aqui já vale observar que no caso da simulação da Energy Plus, a incrustação ela é considerada como se fosse constante, né? O que não é o que ocorre na prática, já que a incrustação ela vai aumentando ao longo do tempo até ter um comportamento assintótico, né? E aqui no caso na simulação da Energy Plus, a incrustação já teria um efeito constante, fixo. A simulação da Energy Plus também foi capaz de gerar dados referentes ao COP do Chile ao longo do ano, para os casos com sem incrustação, né? Então, nesse caso aqui, no caso com incrustação, o COP diminui, né? Agora, os resultados gerados pelo modelo ENIS, primeiramente aqui, a resistência de incrustação ao longo do tempo, né? Onde a resistência de incrustação ela vai aumentando ao longo do tempo até obter um comportamento assintótico, né, que é justamente o comportamento esperado da resistência de incrustação. Esse comportamento assintótico ele alcança mais ou menos em 7.000 horas, que representa mais ou menos 290 dias. O modelo INDIS também com o modelo INDIS também foi possível gerar valores para potência no Chile ao longo do ano, no caso com e sem incrustação. É que também, né, é evidente que no caso com incrustação a potência vai ser maior, e consequentemente o consumo de energia ao longo do ano vai ser maior, mas aqui já dá para ver que a diferença entre os casos com e sem incrustação vai aumentando ao longo do tempo até se obter um comportamento mais ou menos assintótico, que seria justamente referente à influência do comportamento da resistência de incrustação, visto no slide anterior. Aqui também foi possível observar os resultados do COP do Chile ao longo do ano, no caso com e sem incrustação, o COP ele vai diminuindo ao longo do tempo, né?
Aqui tem uma tabela mostrando a diferença entre essas duas abordagens, né, entre a simulação da NG Plus e o modelo em IS, onde a variação, por caso com e sem incrustação, no NG Plus foi de 30,7%, né, e no modelo em IS a variação foi de 17% aproximadamente. Então, no caso da simulação da NG Plus, né, foi justamente maior porque seria um caso hipotético onde não seria feita a limpeza do chiller e a resistência alcançaria o seu valor máximo ali, assintótico, enquanto o modelo em seria mais um cenário mais esperado. Agora, os resultados gerados na análise econômica, vale aqui a análise do gráfico presente, onde a curva em verde representa o custo total da operação, que nada mais é do que a soma entre a curva azul, que é o custo de não parar, e a curva em laranja, ou amarelo, que é a custo de parar. Então, a metodologia proposta, baseada no tempo óptico, basicamente é observar em que momento que essa curva em verde, né, referente ao custo total de operação, tem o seu valor mínimo. Então, esse valor mínimo acontece em 256 dias aproximadamente, e tem um custo total de R$ 1.326 por mês. Enquanto na manutenção preventiva tem um custo total de R$ 1.404 por mês e a preditiva de R$ 1.427 por mês. Então, a diferença aí entre a metodologia proposta e os tipos de manutenções que ocorrem na prática é de aproximadamente de R$ 80 a R$ 100 por mês. Então, por fim, fazendo algumas conclusões, os resultados gerados pelo modelo em IS para a potência no chiller apresentam um comportamento que parece ser mais realista se comparados aos resultados obtidos pela simulação no NG Plus. Isso se dá justamente pelo fato de que, no caso do modelo em IS, é considerado o aumento da incrustação ao longo do tempo, né, até se ter aquele comportamento assintótico. Além disso, com a análise econômica, pode-se concluir que, apesar da metodologia proposta ter o melhor resultado, os valores obtidos para as três metodologias são muito próximas. Então, não necessariamente essa metodologia proposta ela é aplicável, até porque também tem um custo de engenharia, né, para ter essa metodologia. Então, acaba que vai depender de diversos parâmetros, né, para ver em que situação que essa metodologia seria ideal. Por fim, fazendo algumas propostas para trabalhos futuros, com a conclusão do trabalho, vários estudos podem ser desenvolvidos a partir dele. Dentre os diversos temas, vale destacar o uso de dados reais para validação da metodologia, né, que seria um estudo complicado de se fazer, mas seria válido. E além disso, também é possível utilizar conceitos de machine learning, deep learning, para melhorar o modelo de incrustação, né. No semestre passado, o aluno Matheus Maurício, ele fez um estudo sobre isso. Eu iria continuar o trabalho dele relacionado também a deep learning, né, ao uso de redes neurais, mas acabou que o rumo mudou. Então, é uma área muito interessante, muito aberta, e tem muito ainda a se estudar relacionado ao uso de redes neurais para melhorar o modelo de incrustação. E, além disso, a principal proposta para trabalhos futuros está no estudo da influência de diversos parâmetros na análise econômica da manutenção do chiller. Então, acho que a principal proposta para trabalhos futuros, né, para se continuar esse projeto que eu terminei, seria de analisar qual é a influência de diversos parâmetros justamente na metodologia proposta para a manutenção. Então, por exemplo, poderia-se aumentar poderia-se variar a dureza da água, e com o aumento da dureza da água teria valores diferentes para o custo total. Então, poderia-se afirmar que em determinada situação a metodologia proposta seria interessante de usar. Então, acho que um trabalho futuro interessante seria nessa linha. E é isso. Obrigado pela atenção de todos. Ok, obrigado, Renan, pela apresentação. Você fez dentro do tempo, na verdade, gastou até menos do que 20 minutos, então foi bem objetivo. Nós vamos então agora imediatamente passar à análise do trabalho, os comentários do professor Edgar. Fique à vontade, professor Edgar. Bom, obrigado, Pimenta. Obrigado pelo convite na banca. E parabéns, Renan. O trabalho está bem tranquilo. Você apresenta bem, você fala bem. Tá?
Você terminou aí com a dúvida que eu tava, porque eu lembrava de você nessa questão, poxa, ele ia trabalhar com Deep Learning, de repente comecei a ler o trabalho, eu falei, ele mudou, deve ter dado alguma coisa aí no meio que ele chegou a mudar. Bom, as observações que eu vou trazer aqui, Renan, é muito mais para a gente conseguir adequar esse relatório para você já mandar para a biblioteca, tá? Então, o relatório você escreve bem, você estabeleceu bem. Algumas coisas pequenas, tá? Mas importantes para a gente conseguir realmente ter um trabalho a nível Universidade de Brasília, tá? Então, não entenda como nenhuma crítica, nada, são sugestões que eu trago para você aqui. Você tem 7 dias, normalmente, para colocar e mandar aí, você consegue fazer isso rapidinho, tá? E somente para que a gente consiga botar ele conforme as normas mesmo, tá? E são sugestões, isso você e o seu orientador vão decidir se vale a pena ou não fazer. Eu vou varrendo aqui, tá, as anotações que eu fiz no teu trabalho. Já trocar ali na página 2, você ainda manteve projeto de graduação 1 e ficou meio estranho aqui no título do trabalho, tá? Então, coisinhas pequenas, mas que realmente merecem um grande preciosismo para a universidade. Seria interessante você trocar a data da tua apresentação, botar exatamente o dia que você defendeu, tá? 11 de novembro, em vez de 2 de novembro. A maior crítica que eu tenho no teu trabalho é o teu resumo, tá? Foi aqui que eu coloquei mais observações, eu vou te passar isso, porque aqui, se você for ver, o resumo é a tua porta de entrada, né? A primeira coisa que vão ler no teu texto é o teu resumo, sempre foi isso, tá? Os alunos normalmente não dedicam tempo, o professor Pimenta sabe disso, a gente sempre bate na mesma tecla, pessoal, o resumo é muito importante. Por exemplo, se uma pessoa entra agora no site da Universidade de Brasília para procurar um trabalho, a primeira coisa que ele vai pegar é um resumo. Então, assim, aqui tem que ter tudo, aqui é o coração do teu trabalho. Parece que é besteira e realmente a gente deixa isso por último, porque quando a gente já digeriu todas as informações pertinentes ao trabalho, que a gente senta e escreve o resumo, tá? E provavelmente você escreveu algo no início e não conseguiu voltar nele para dar essa lapidada e essa florida nele. É o que sempre acontece, tá? Normal. Então, assim, primeiro, a gente não tem aqui não tem parágrafos no resumo, tá? A gente tem um texto corrido nele. Você traz, deixa eu pegando aqui o resumo, não tem parágrafo, consegui. A forma que você coloca tá muito assim, isso resulta, que resultam, que tentar polir um pouquinho mais essa tua escrita aqui, tá? E o mais importante, assim, quais foram os resultados do trabalho e o que esse resultado pode trazer em benefício que já existe. Faltou essa parte dos resultados ali. Você fala, a gente utilizou o Energy Plus. Eu preferia você colocar aqui e falar assim, a gente fez uma análise da questão do efeito de incrustações no Chile, através de 2 métodos, um utilizando o software Energy Plus e outro um equacionamento formulado em Easy, tá? Para ver, além disso, foi feita uma questão de gastos e tudo mais. Mas você não chegou ao ponto que é o resultado. O que seu trabalho trouxe? Como contribuiu? Como que isso aqui pode mudar em alguma coisa? Você falou que não é muito ali a avaliação do teu valor, você tem R$100 de diferença, você coloca isso num ano, 20 anos de consumo, é dinheiro sim, se você colocar assim. Tudo bem que tem toda essa parte que tem que ter um técnico para fazer, e depois eu vou trazer isso para você, você não chegou a fazer uma simulação assim, ó, começou a rodar, você pegou um tempo ótimo, né? Fez a manutenção e depois rodou de novo o teu software. Eu queria ter visto as intervenções, a influência das intervenções nesse teu avanço de tempo, entendeu? Para realmente ver se influenciaria aquele teu. Eu não sei se eu estou falando besteira, mas você achou um tempo ótimo para fazer a tua intervenção, né? Com aqueles custos. E depois eu não vi a simulação assim, rodou, fez intervenção, para ver se isso poderia aumentar, diminuir, qual a influência teria no teu custo final. Então, eu não vi essa simulação seguida depois. Mas isso a gente fala lá no final, é a única coisa que eu vou trazer, assim, tá? Então, ponto. Teu resumo, ajeita isso aqui, cara. Traz os resultados dele. Realmente precisa mudar bastante aqui. Tá, lista de tabelas, lista de símbolos. Tô descendo. Bom, outra coisa que a gente sempre esbarra, né, Pimenta, é a questão da ordem e cronologia das coisas. Tô no teu sumário, tá? Eu marquei aqui no sumário para você ir vendo. Isso aqui é só reposicionar. Você vai tirar de uma sessão, colocar na outra, tirar de uma sessão, colocar na outra. Novamente, são sugestões minhas e a forma como eu escrevo. Por exemplo, na introdução, eu não vejo, você coloca ali 1.1, o tema de estudo e sua relevância, perfeito, é isso. Primeira coisa que eu preciso saber, por que você está fazendo isso aqui?
1.2, revisão bibliográfica. Para mim, como é que você vai fazer uma revisão sem eu saber qual é o objetivo do seu trabalho? Ele já entra no lugar errado, tá? Então, tema de estudo, sua relevância, objetivos e estrutura do trabalho. Isso é sua introdução. 3 páginas, eu sei o que você vai fazer, eu sei o que você vai percorrer no texto. Daí você começa. Ponto 2, revisão teórica. Aí, confundiu, entendeu? A revisão bibliográfica com revisão teórica, você pode botar aí, essa é a sua revisão teórica. Você vai trazer essa parte de revisão bibliográfica que você já colocou nesse 1.2, traz de novo ali para essa revisão teórica, tá? Que você está fazendo. Você faz aqui, eu não sei o que você quis dizer com revisão bibliográfica, o que você quis dizer com revisão? É uma pergunta que eu te faço aqui agora. Nessa parte de revisão bibliográfica seria um estudo histórico de todos os artigos relacionados aos temas a serem estudados. Então, você está fazendo uma revisão teórica, né? A revisão que você vai precisar para o teu texto. Então, ele realmente está mal posicionado. Eu só queria saber o que você estava entendendo como revisão bibliográfica, tá? Então, só reposicionar isso dentro dessa sua revisão. Você pode chamar o tópico 2 de revisão bibliográfica, tá? E aí você vai fazer dos modelos, aí você vai fazer dos ciclos, trocadores de calor e por aí vai, tá? Você coloca um tópico 3 separado, mecanismos de incrustação e sua modelagem. Eu, normalmente, eu sou bem sistêmico com essa parte e a narrativa do texto. Introdução, revisão bibliográfica, materiais e métodos, resultados, conclusão, tá? Essa parte de mecanismos de incrustação e sua modelagem, você ainda está fazendo essa descrição do fenômeno e tudo mais. Pode botar ele dentro da tua revisão. Você está trazendo aqui informações que o leitor vai precisar para poder digerir as informações dos seus materiais e métodos e dos seus resultados, tá? Então, tópico 2 e 3 você consegue mesclar, só que no tópico 3.2, que você pega e coloca lá modelos de incrustação, no 3.2.2 você fala o modelo escolhido. Na verdade, você vai falar sobre os modelos aí na tua revisão, tá? E esse modelo escolhido, pelo menos ao meu ver, que é o modelo que você vai usar no Easy, ele já tem que estar no materiais e métodos. A descrição dele, a formulação dele no materiais e métodos. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que fica assim, poxa, eu fiz todo o levantamento, mostrei todos os modelos que existem, escolhi esse, é esse que eu vou usar e estou mostrando a formulação dele aqui para vocês. É isso aqui que eu usei dentro do Easy. Então, esse foi o seu método, esse foi o seu modelo que você usou ali no Easy. Então, eu acho que ele cai melhor ali no Easy, tá? Desculpa, no Easy, nos materiais e métodos. Quando a gente chega nos materiais e métodos, seu tópico 4, tá? Eu chamaria ele de tópico 3, porque o seu 3 sumiria, ele iria ali para a parte de revisão. Aí você começa, Energy Plus. Ao meu ver, tudo bem, você usou o Energy Plus, mas aí você está fazendo um modelo de carga térmica, né? E construindo isso tudo. Talvez você pudesse fazer... Quer ver? Deixa eu ver como é que eu botei aqui. É porque eu ainda estou no teu índice, mas eu vou descer ali. Ali eu consegui me guiar melhor. Deixa eu descer. Materiais e métodos. Eu botei aqui carga térmica e consumo energético. Do Energy Plus, você extraiu a carga térmica e o consumo energético e também rodou um modelo de incrustação. E você fez uma comparação entre os dois, não foi isso? Isso. Tá. Tudo bem. Pode... porque eu preferia que você mostrasse como você calculou a carga térmica e depois fez um modelo nele, entendeu? Só para ficar dividido. Mas tudo bem. Deixa eu voltar aqui. Materiais e métodos, resultados, e é isso. Só essa reorganização, tá? E aí, trazendo aqui, a maioria das coisas que eu falei com você ali no PG1, você foi trazendo, eu peguei o relatório, realmente você melhorou bastante, a tua escrita melhorou bastante, tá? Deixa eu ver as anotações que eu fui colocando aqui enquanto eu fazia. Eu tô na página 2 do seu PDF, tá? Você está falando aqui do tema de estudo e sua relevância, e no meio dele, depois da figura 1.2, você começa. Este trabalho terá foco em analisar o processo de incrustação em chillers, equipamentos de grande porte, com o objetivo de... você já está dando mais ou menos um objetivo aqui dentro, tá? Ele não tá, você não está fazendo uma contextualização. A contextualização toda é a questão de manutenção preditiva, a questão do consumo aí de ar-condicionado e por aí vai. Isso você está trazendo direitinho nesse tema. Mas aqui nesse momento aqui você traz já o objetivo. Eu deixei anotar onde é que está, acho que seria interessante você mudar. Deixa eu ver aqui. Uma coisa que eu senti, você começa a tua revisão bibliográfica, a primeira referência que tu apresentas no tópico 1.2 é CASE 2012. E daí depois você começa a fazer a cronologia certinha.
tá? Eu acho que essa parte aqui, ela devia ir lá para revisão teórica mesmo, e falar assim, modelos de incrustação dentro da sequência, porque realmente são os modelos que você foi citando. Eu acho que ele não está bem posicionado aqui na introdução, tá? E aí você coloca 2012, casa, aí depois você volta, 1959, e aí você começa a avançar em ordem cronológica dos modelos. Eu acho que aqui você poderia colocar esse 2012, tá? No momento que ele entra. Você vai lá, 2011, a sua citação tá bem legal, eu consigo acompanhar, tá? Eu gosto disso. Isso foi LaTeX, né, que você fez? Foi, usei LaTeX. Foi. É. E daí você chega e você faz a ordem cronológica. Então, tentei posicionar ele ali na ordem. Não sei se teve algum motivo para você chamar ele primeiro aqui em cima e depois seguir nos outros. Talvez tenha sido desse estudo que você achou esses outros. Enfim, só tenta organizar isso aqui, tá? Só para ficar, isso é mais preciosismo mesmo. Deixa eu ver, NG Plus, pensar em colocar. Aqui, ó, dentro, aqui mesmo desse tópico que eu acho que você deve levar lá para materiais, para revisão bibliográfica, você está fazendo a revisão dos modelos, bacana, e aí você chega até o modelo de Tang et al. Em 2017, tá? Que fala aqui do ANSYS Fluent e tal, e aí você começa a falar do NG Plus abruptamente, tá? Tenta manter uma narrativa e localizar o leitor. Aqui você começa a falar assim, você vai começar a falar sobre simulação de carga térmica e vai falar do NG+. Então, talvez pudesse dividir. Você está falando dos modelos de incrustação e, de repente, você cai direto no NG+. Tenta dividir em 2 tópicos, tá? Eu deixei aqui anotado como sugestão. Novamente, ó, para o tópico 1.3, objetivos. Ele está vindo depois dessa revisão. Ajeita essa organização, colocar um tópico principal. Perfeito. Aí você chega no item 1.4 e traz metodologia. Vamos pensando na ordem que eu estou estabelecendo. Você faz um belo resumo, uma introdução de 3 páginas, 6 seus objetivos, revisão. E depois você vai me dizer o que você vai fazer. Eu não sei se você quis dizer aqui que seria, por exemplo, a estrutura do trabalho, como esse trabalho vai ser apresentado, mas quando você está falando de metodologia, já é como você vai desenvolver o teu trabalho. Eu acho que, novamente, ele está mal posicionado aqui, tá? E foi o que eu falei, coloca num tópico principal, materiais e métodos ou metodologia, e desanda a falar exatamente das partes e de cada etapa do seu projeto dentro da metodologia. Você provavelmente utilizou aqui, tem lugares que você está falando no presente, alguns no passado e outros no futuro. O seu texto já aconteceu, seu trabalho já foi, tá? Então, para realizar a simulação na NG+, será utilizado o modelo 3D? Não, foi utilizado. A integração entre os 2 softwares será feita? Não. A integração será feita, né? Será feita. Então, dá uma olhadinha nessas concordâncias e os tempos verbais. Seu trabalho já aconteceu, eu sinalizei aqui aonde eles estão, tá? E, por favor, corrija isso aqui para ficar bem legal. E aí você chega no tópico 1.5 e fala a estrutura do trabalho. Então, a minha sugestão na introdução, eu escrevi bem aqui, ó, 1.0 introdução, aí você faz a motivação, tá? Ou então, que nem você trouxe ali, o porquê é importante. 1.2, objetivos, aí faz um objetivo geral e um objetivo específico. E 1.3, estrutura do trabalho. Ponto. Já estou baseado, sei o que ele vai falar e vou conseguir correr no texto todo. Tudo isso você já tem aqui no seu texto, tá, Renan? É só você reordenar aqui as coisas, isso não vai dar trabalho. Em uma tarde você consegue fazer isso muito bem feito. Bom, você traz uma revisão bem completa, não tenho nada a questionar aqui, tá? Você traz toda a parte de transferência de calor, de trocadores, de resistências, tá muito bem feitinho. Depois você começa a entrar no método de diferenças, também tá tudo certinho aqui, não teve nada para colocar. Fala da temperatura de approach, entra nos chillers. Tá vendo? Aqui você tá explicando certinho para mim, tá fazendo uma revisão de tudo que eu vou precisar saber para quando chegar ali na tua metodologia. Tá muito bem feito isso aqui. E aí você começa o mecanismo de incrustação no tópico 3. Aqui você pode continuar, tá? Você está fazendo a sua revisão bibliográfica, coloca tópico 2.4, mecanismos de incrustação e sua modelagem. E aí você continua falando sobre isso. Eu coloquei isso aqui para você no teu texto. A gente consegue descer, tá tudo tranquilo. E aí você entra
Colocar aqui o histórico definido na introdução. Eu coloco exatamente para você trazer o que você colocou lá na introdução, coloca onde eu acho que você pode colocar dentro do texto. Você começa a falar dos modelos de incrustação e você traz todo o equacionamento, né? Porque lá na tua introdução, você só foi historicamente falando, este fez isso, esse avançou com aquilo e esse veio com aquilo. Você só trouxe essa narrativa transversal, né? Não apresenta nenhuma equação. E aí no 3.2 você começa. Então, talvez seja interessante pegar o que está na tua introdução e trazer logo aqui para antes do 3.2. Porque aí eu vou saber os modelos que tem e aí você começa o equacionamento. Perfeito? Aí você traz o modelo e aí você fala o modelo escolhido. E aí eu falei assim, poxa, isso aqui você pode já trazer para a tua metodologia, porque é o modelo realmente... Esse aqui, quando você coloca o modelo escolhido, foi o que você equacionou no Easy, não foi? Sim. Exatamente. Então, pronto. Se você equacionou no Easy, é isso que você está usando, joga para a tua metodologia, tá? Que aí vai ficar realmente bem posicionado, eu vou saber, esse aqui o código dele, e é isso aqui que ele está usando para obter os resultados que eu vou ver ali na seção 4 de resultados. Bom, tá aqui materiais e métodos. Uma crítica que eu tenho, não sei se até o Pimenta ou você podem responder para mim assim, por que esse modelo 3D de uma super casa aí com uma porta? Eu olhei assim, tudo bem, eu consigo simular, mas isso aqui não existe. Onde que você consegue realmente, ao simular isso aqui, ter esse efeito de carga térmica que você precisa, por exemplo, se você estivesse sobrepondo andares? Isso é uma pergunta que eu te faço, Renan. Por que da escolha dessa tão simplificado assim, com uma porta? Poxa, uma porta. Então, exatamente foi para simplificar o problema até no próprio Energy Plus, né? Foi tipo gerar somente uma zona térmica e justamente gerar o objetivo da utilização do SketchUp foi bem simples assim, não tive muitas pretensões, foi justamente gerar um modelo 3D que seja possível gerar dados de carga térmica suficientemente grandes para que tenha sentido a utilização de um sistema de ar-condicionado. Assim. Acho que a ideia foi essa, realmente não focar muito nisso, foi só para poder gerar dados de carga térmica para poder rodar a simulação e o modelo no isso. Entendi. E você saberia me dizer a influência, por exemplo, de eu, em vez de considerar somente uma zona que você está falando, eu colocar, por exemplo, um prédio de 5 andares com essa mesma dimensão que você colocou? Sim. No caso tem uma zona ou várias, pouca diferença faz, porque basicamente a carga térmica seria a soma de todas. Mas assim, provavelmente teria alguma diferença, só que eu acho que A questão que não por uma exemplo, diferença. Você está considerando dados meteorológicos, por exemplo, o Sol vai estar incidindo direto nessa superfície, né? Você teria, então, uma divisão. Você teria lugares onde o Sol, tudo bem, você teria a lateral do teu prédio, as faces do prédio sendo atingidas aí, mas não o teto por inteiro. O Pimenta podia até trazer para mim. Você sabe, Pimenta, se vai dar uma influência muito grande, ou considerando? Então, o que acontece? O Renan não lembra, né? Porque ele não respondeu como eu esperava que ele respondesse, mas nós chegamos a falar sobre isso. E quando eu falei para ele, Renan, cria aí um modelo qualquer de um edifício, né? Só para que a gente tenha um perfil de carga térmica, né? Porque nós precisamos de um perfil de carga térmica que seja consistente com a variação climática do local, né? Etc., né? Com a questão da radiação solar incidente. Então, eu deixei por conta dele, eu não criei nenhuma, né? E aí ele apareceu com esse modelo, né? Então, realmente é uma coisa que chama atenção, né? Isso, tipo, uma coisa que meio que não existe, uma coisa assim, né? Eu coloquei, isso não existe. Uma área tão grande. Não, de repente até existe. E aí eu comentei contigo, Renan, que você não deve lembrar. Eu até falei, olha, poderia ser diferente, a gente poderia ter feito um prédio com vários pavimentos, né? E a mesma área construída no total, né? Mas eu até comentei contigo, eu até acho bom que seja assim, porque com essa configuração a gente acaba tendo um efeito muito marcante da radiação solar incidente por conta de toda essa grande área de cobertura que você está expondo, né? Se você pegasse essa área toda e dividisse em 10 pavimentos, ia ter uma cobertura muito menor, né? Que só ia afetar uma zona lá de cima do último pavimento. Então, enfim, como o Renan também respondeu, era meio indiferente para nós, né? O tipo de arquitetura que ia ser considerada, porque a gente só precisava
de uma carga térmica. Perfeito. Certamente, o perfil vai mudar em função da envoltória definida, né? No nosso caso, a gente resolveu não mudar, eu até aceitei o que o Renan trouxe, por entender que era interessante ter esse efeito marcante da radiação solar, que é muito mais marcante quando você tem uma grande área de cobertura exposta do que fachadas, né? Entendeu? Então, você diz, você diminui a cobertura, mas aumenta a área de fachada. Eu digo, mas as fachadas não recebem radiação solar o dia inteiro, varia de uma fachada para outra, enquanto que a cobertura, sim. Então, por isso é que a gente acabou mantendo isso daí, tá? A explicação. Maravilha. Né? Mas poderia ser uma coisa mais realista também, claro. Eu acho, Renan, então você pode colocar talvez ali nas suas propostas futuras, isso, a modificação do desenho, do pavimento que foi estabelecido aí no SketchUp, para ver qual seria a influência disso. Eu acho que talvez a gente tenha uma influência interessante aí, tá? Eu até coloquei aqui, entenda as simplificações, mas eu acho que esse prédio não existe. Só brincando mesmo contigo, tá? Então, dá uma olhada aqui. Deixa eu ver, passando um pouquinho mais lá para frente. Na tua figura 4.4, que você coloca ali o perfil de temperatura em relação ao tempo, você coloca a temperatura de bulbo seco em Brasília no ano. Especifica o ano que você colheu, eu tenho certeza que você tem esse ano de dado aí, tá? Isso eu tô na página 28, figura 4.4. Tô descendo. Em alguns lugares nas tuas tabelas, por exemplo, tabela 4.1, você coloca ali a pressão na bomba primária, você coloca tem um monte de zero aqui, Pascal, tenta colocar as unidades, pode deixar em Pascal, mas tenta colocar em quilo, alguma coisa, porque realmente complica ler a tabela desse jeito, eu tenho uns toques, Renan, então eu vou passando isso para os alunos e para o relatório deles, mas eu acho que são preciosismos que aluno de Universidade de Brasília tem que sair com. Tô descendo aqui essas tabelas. Eu consigo ler bem melhor seu trabalho, tá? Você realmente melhorou isso. E aqui vem uma criticazinha, e eu acho que é fácil de você corrigir, porque você não deve ter utilizado vários textos por questões deste teu equacionamento, tá? Sempre quando eu estou lendo um texto e começam a aparecer valores, características do condensador, a gente utilizou, por exemplo, o fator escolhido para o valor fixo, para o fator de incrustação, foi aqui 0,8. E começa a aparecer uns equacionamentos assim, do nada, na tua metodologia, tem equacionamento de um monte de coisa, e eu não sei de onde eles vieram, assim, então eu sinto muita falta de uma citação aqui, Renan, assim, especificando, por exemplo, vamos te dar de novo esse exemplo aqui, o fator de incrustação foi de 0,8, coloca um estudo que utilizou esse fator, ou por que isso foi utilizado, por que esse valor, tenho certeza que isso existe, tá? Eu, dentro da minha linha de pesquisa, tem várias coisas, por exemplo, estou fazendo a gasificação a 600 graus dessa biomassa, por quê? Porque os últimos 30 estudos sobre isso mostraram que não tem influência, então que a outra temperatura não é boa. Só coloca ali uma citação, o porquê que você usou isso aí, tá? É de extrema importância, porque o leitor vai pegar, vai bater e vai falar, uai, ele escolheu 0,8 da onde? Da cabeça dele? Realmente eu preciso saber de onde isso veio, tá? Então, essa parte da tua metodologia, ela está bem desenvolvida, eu consigo entender, você corrigiu aquelas questões de mostrar exatamente quais são os parâmetros envolvidos em cada equação, que eu tinha falado no PG1, mas eu senti falta das citações. De onde você tirou, por exemplo, se a análise econômica de diferentes metodologias, você em momento nenhum você traz de onde você tirou isso aqui, tá? Essa análise tinha sido utilizada por quem, onde, antes, em que sistema, só para eu poder comparar se eu quiser, tá bem? Então, acho que vale muito você colocar aqui. De novo, manutenção periódica. Por que você foi definido intervalo de limpeza de 6 meses? Pode não ter citação, pode ter, mas qual foi o motivo de 6 meses? Vocês, com experiência, talvez, industrial, disso aqui. Então, coloca a motivação para cada valor. Na prática, é comum a manutenção ocorra quando a temperatura de approach aconteça, alcance o valor de 5,5 graus Celsius. Aonde que tem isso, tá? Na prática, eu preciso saber de onde está vindo isso tudo. Então, isso é muito importante no teu texto. Então, assim, dentro da tua metodologia, você vai bater em tópico e falar, cara, tenho certeza que eu peguei isso desse estudo. Vai lá e cita ele para que eu tenha uma base forte para não duvidar o valor que você colocou aqui.
Bom, resultados, você estabelece bem a carga térmica, a temperatura. Eu gostei muito de você ter usado 2 softwares. Você usou para fazer um comparativo, um que você consegue fazer o cálculo todinho da carga térmica, você traz, você mistura os dois, você faz a diferença entre eles, você mostra essa questão do fator de incrustação indo para esse comportamento assintótico. Não tem muito o que falar disso aqui não, eu gostei mesmo, tá? Eu lembro desses resultados, acho que são os meus. Esse resultado no modelo com Easy é o modelo que o Matheus. Era Matheus? É, que o Matheus está usando para. Eu bati o olho no gráfico, eu lembro desse gráfico. Que eu não conseguia ler, agora eu estou conseguindo ler. Parabéns. Melhorou aqui. Muito bom. A gente já tinha comentado sobre esses gráficos, né? É, deixa eu passar aqui. Eu coloquei mais alguma coisa. Ah, eu coloquei só esse último comentário aqui, que você fez essa análise econômica, você me deu aqui um tempo ótimo de parada, mas eu não sei se você poderia extrair alguma coisa disso, você pode até me responder, o Pimenta, te ajudar aí também. Ah, se a gente estabelecer, por exemplo, você pegou um tempo ótimo de parada, eu queria ver o comportamento ao longo disso, porque o tempo ótimo que você estabeleceu, provavelmente ele está levando aqui o fator de incrustação, né, e a questão econômica. Então, rodar o modelo, vou até meu tempo ótimo, faço uma intervenção. Provavelmente, algum fator vai mudar ali, vai reiniciar, né, teu sistema. O que vai acontecer isso periodicamente com o avanço do tempo, você fazer essas intervenções periódicas com menor custo? O que isso pode gerar, entendeu? Eu fiquei curioso para saber isso. Para mim, tipo, seria o fechamento perfeito do teu trabalho. Achei um tempo ótimo e simulei para esse tempo ótimo o que aconteceria ao longo do tempo. Você faria assim, poxa, fiz um modelo, comparei 2 modelos, eles bateram, achei um efeito aqui para fazer uma análise de custo e simulei com o meu processo ótimo, com custo ótimo. Aí você me convenceria aí do teu sistema, tá? De resto, Renan, você está de parabéns. Eu estou aqui para avaliar como professor a tua desenvoltura e teu desenvolvimento ao longo do teu curso. Você utiliza aqui técnicas, modelagem, equacionamento, tudo que um engenheiro mecânico precisa. Eu preciso só dessas questões que eu levantei aqui, que você ajeite no seu texto, tá? Para realmente, eu sempre falo isso para o aluno, 2 coisas. A primeira, é a última vez que estão parando para ler seu texto e questioná-lo, tá? Agora você vai entrar no mercado profissional, o pessoal vai ver, o texto não tá bom, vai embora, cadê o texto bom que eu quero ler e vou contratar? Vai ser isso que vai acontecer. Então, assim, fique feliz dos professores dedicarem tempo aqui para realmente estar deixando o teu texto redondinho. E essa aqui é a tua carta de entrada no mercado, cara. O dia que alguém for parar para ver quem é Renan, vai contratar alguma coisa, tem um trabalho, vai lá. Eu, antes de pegar um aluno de mestrado, eu vou dar uma olhadinha o que o cara fez no PG dele. Então, essa aqui é a primeira visão que você está dando para o mercado de trabalho e que você está deixando seu legado na universidade. Então, capricha nesse finalzinho, deixa ele bem redondo, tá? Coloca tudo isso que eu estou levantando, que o estudo ficou muito legal, as abordagens, 2 softwares, vocês brincaram, fizeram um sketch ali, mesmo com um prédio quadrado, mas está bacana, você tem uma análise econômica, parabéns, o trabalho foi bem desenvolvido, eu acredito que você tenha alcançado aí o que é necessário para obter esse seu grau de engenheiro mecânico. É isso, Pimenta. Tá bom, muito obrigado pelas considerações e comentários, professor Edgar. Eu, como sempre, procuro tomar nota, fazer uma breve minuta aqui, né? Embora o Renan vá ter acesso a tudo que foi dito, ficou o vídeo gravado, tem o seu relatório com seus comentários, que ele também vai ter acesso, mas eu gosto de fazer uma breve minuta. Anotei aqui um total de 11 pontos, né? Acho que foi o principal do que foi dito, só para servir aí como referência, né? Acho que isso é bem legal. Em vez de eu ficar parado aqui, eu vou anotando, isso me ocupa e é mais divertido para mim fazer isso. E acho que ajuda um pouquinho. Bom, pessoal, eu vou então, a sequência da nosso trabalho aqui, agora, uma vez que o professor Mário não se encontra, né, nós agora, então, vamos fazer a avaliação diretamente, só eu e o professor Edgar vamos nos ausentar brevemente, vocês podem continuar aqui, né, a gente já retorna com o resultado da avaliação, né, que será, de qualquer maneira, um resultado parcial, uma vez que o professor Mário ainda vai nos passar o parecer dele, tá? Então, a gente espera que seja mantido, né? Enfim, mas, de qualquer maneira, a gente vai comunicar um resultado parcial.
Então, aguardem só um minutinho, eu vou me ausentar com o professor Edgar e nós já voltamos aqui. Edgar, eu vou te abrir mais uma chamada então, tá? Aí você atende e a gente conversa lá. Beleza, Pimenta. Já Você voltamos, aqui também. pessoal. Falou.
Bem, olá, pessoal, voltamos aqui. Parece que foi todo mundo embora, né, Renan? Só ficamos. Sim, só fiquei eu. Então, bom, o Matheus que estava aqui com a gente, o Matheus Maurício, né, que foi seu antecessor no trabalho, acho que o professor Sim. Edgar fez parte da banca também, que ele lembrou, né? Uhum. Mas, enfim, Renan, a gente conversou aqui, né? Então, foi passado a você uma lista de vários pontos que têm que ser corrigidos, né? Então, a gente Uhum. entende que existem, assim, uma correção necessária no trabalho, né, para que o trabalho fique adequado. E também entendemos que você teria tido condições de ir mais longe nesse trabalho e chegado a um resultado mais consistente, mais valioso, digamos assim, sabe? Então, entendemos também, eu como orientador, né, também coloco aqui que sei que não é uma limitação sua, né, porque você tem certeza, pelo que eu percebo de você, a gente conhece os alunos, né? Eu estou há mais de 20 anos aqui lidando com aluno, então a gente sabe a capacidade do aluno, eu tenho certeza que você poderia ter ido mais longe, tá? No entanto, eu acho que isso não foi alcançado, tá? E por razões diversas, né? Você mesmo chegou a bater papo comigo sobre algumas situações que ocorreram e tal, né? Sim. Mas, dito isso, né, a gente entende que o trabalho não foi suficiente para atingir um nível de um SS, tá? Mas é um trabalho que está adequado para ser aprovado, tá? Então, nesse caso, eu e o professor Edgar aqui, de forma preliminar, estamos atribuindo a menção MS ao seu trabalho, tá? Então, que eu entendo que também é uma excelente menção, né? Tá? Acho que apesar de todas as dificuldades, você também demonstrou aí uma capacidade de superar, né, e de enfrentar novos caminhos, né, desbravar novos caminhos, tendo que mexer com a Energy Plus. Até por isso eu acho que também não seria o caso de ter um MM, não. Mas seja como for, né, também estou satisfeito com o seu trabalho. Espero que esse trabalho possa ter sequência, porque acredito que, como eu, você percebe que é um trabalho que ainda tem que ser explorado. Acho que a hipótese de que existe uma maneira melhor de fazer as coisas nessa questão de limpeza, de manutenção de condensadores, ela é melhor do que se faz na prática, de forma mais inteligente, né, mais eficiente. Isso pode ser um grande benefício aí para as instalações de ar-condicionado, para os custos operacionais, etc. E a gente vai continuar perseguindo, né? Então, beleza, o seu trabalho vai ficar aí, a gente espera que ele seja continuado. Mas, no momento, a sua preocupação, eu acho que tem que ser realmente de dar uma revisão geral nesse trabalho, para que a gente fique com um bom texto, né? Você tem todos os elementos aí para isso, o professor Mário também vai nos passar as observações dele. Aí você vê com a secretaria qual é o prazo que você tem, né? Tá? Mas, de nossa parte aqui, temos aqui uma avaliação MS que precisa aí ainda de uma palavra aí do professor Mário para que a gente possa fechar no MS mesmo, tá? Que eu Tá bom. acredito que vai acontecer. Tá, tranquilo, Certinho? professor. Obrigado. Obrigado, senhor. E o professor Edgar também. É isso. Tá certo? Falou então. Obrigado, Edgar, pela participação. Valeu, Pimenta. Obrigado a Novamente fomos você. muito eficientes aqui. Maravilha. Estamos conseguindo fazer em menos de uma hora. Assim que é bom. Excelente. Renan, Tem mais duas. é isso. Maravilha. Bom trabalho, Edgar. Renan, eu continuo à sua Valeu. disposição aí, tá? Tá bom, professor. Tranquilo. Falou, um abração. Abraço. Valeu, Renan. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau. tchau. Valeu.